Boa noite, fala pessoal. Estamos aqui começando mais uma live na noite quente de Brasília desta terça-feira, dia 1º de outubro de 2024. Muito bem, muitas coisas estão acontecendo, vou deixar o pessoal entrar aí. Boa noite, Celi. Boa noite, seja bem-vinda. E nós, dentro desse propósito de fazer assim uma série de conversas, né? Conversas informais e comentários sobre as notícias do nosso dia a dia. Nós vimos que hoje a principal notícia foi o ataque, que já era previsto, do Irã ao Estado de Israel. Essa guerra, pessoal, inclusive, ela tem... não é de hoje que essa guerra tem acontecido, todo mundo sabe que é uma guerra milenar, mas que ela vem escalando desde o dia 7 de outubro do ano passado. Eu me lembro muito bem que eu estava em Belo Horizonte, em reunião de família, e nós fomos impactados com a notícia de que havia ali ataques terroristas, né? Infelizmente, com mortos e feridos, e muito trágico, muito triste. Mas hoje, no dia 1º de outubro, quase um ano depois, essa guerra tem escalado, né? Hoje, à tarde, né, as forças de Israel, as IDF, disseram que foram lançados inúmeros mísseis, centenas deles, e vários jornalistas em loco relataram a quantidade assustadora de mísseis que ali foram, né, jogados no país judaico, né? Então, assim, dentro desse nosso propósito aqui, eu quero... Oi, Hélica, tudo bem? Seja bem-vinda, Raquel também, obrigado por vocês estarem conosco aqui. Dentro das notícias internacionais, eu também vou fazer comentários a respeito das eleições que estão acontecendo aí no próximo final de semana aqui no Brasil. Eleições que Brasília, por exemplo, não tem, mas que no entorno estão bombando, muita coisa acontecendo, né? E temos futebol para comentar, temos a questão dessa divisão da direita, né, com o Pablo Marçal. Olha, pessoal, para mim, já vou logo abrindo aqui o jogo. Para mim, essa questão do Pablo Marçal é puro diversionismo, tá? Eu espero, né, e torço para que muitos Pablos Marçais venham a surgir no Brasil a partir de agora, muitos Bolsonaros, e que nós possamos ter pessoas com um propósito de reestruturar, de redimensionar o sistema colocado pela esquerda no país, né? A gente sabe muito bem que eles estão em todas as esferas de poder do Brasil, e com essas figuras iminentes, mesmo que não sejam, vamos dizer assim, direitistas ou direitas ou conservadores raízes, mas essas pessoas podem sim, né, auxiliar, né, o crescimento do conservadorismo no Brasil. Eu fico feliz por aparecer essa quantidade de gente dizendo ser conservadora, mas que felizmente, né, e que eu fico feliz, mas também fico preocupado, porque só em época de eleição é que a gente consegue entender mais ou menos o que está rolando, né? Temos aí uma São Paulina que acabou de entrar. Você está convidado aí a nós fazermos uma live ainda essa semana sobre a vitória do Tricolor aqui em Brasília, sobre o Corinthians, né? Vai, Corinthians! E nós temos muito assunto para falar sobre isso daí, beleza? O futebol de Brasília, por exemplo, é um futebol muito precário, muito pequeno, né? A gente tem dificuldades de emplacar um time que venha a realmente, né, fazer jus ao nome da cidade. Afinal de contas, Brasília tem Distrito Federal, né, tem quase 4 milhões de habitantes, e com 4 times no máximo aí fazendo jus, né? No caso do Gama, que é uma coisa que a gente precisa discutir, né? Sociedade Esportiva do Gama aí entrando em concordata, eu vou até me informar melhor a respeito disso, né? Temos o Ceilândia e o Brasiliense, né? Então, a ideia, pessoal, aqui do meu Instagram é a gente fazer inúmeras lives todos os dias, mais ou menos neste horário das 21 horas. Eu sei que todo mundo tem
inúmeros afazeres, mas é o tempo que, infelizmente ou felizmente, eu consigo fazer, né, por outras atividades, né, a alimentação dos blogs, os trabalhos domésticos, eu sou funcionário, para muitos que não sabem, eu sou funcionário aqui do GDF, então é importante, né, a gente estar sempre em diálogo com aqueles que nos seguem, por alguma razão a gente tá aí nas redes sociais, e eu acho importante alimentar esse canal de comunicação, até para as pessoas me conhecerem as minhas opiniões, né? E nós vamos falando com o passar do tempo, eu não fiz roteiro nenhum, muito pelo contrário, eu estou aqui com o notebook aberto para ler para vocês, para dar as minhas opiniões a respeito do que aconteceu neste dia 1º de outubro, que para mim, voltando na questão internacional, é um dia histórico, né? Infelizmente, um dia histórico, né, para a diplomacia internacional, para Israel, né, infelizmente, para o Irã, que eu acho que vai dar muito ruim para todos eles, mas o Irã é o que vai pagar um preço altíssimo aí, tá certo? Então, eu gostaria que vocês contribuíssem com perguntas, que vocês pudessem, pergunte o que quiser, sobre o que você quer saber. Eu, como experiência em jornalismo, estou na área desde 2010, né? Eu tinha um blog com o meu nome, Hamilton Silva, e em 2014 nós profissionalizamos um pouco mais, né? Passamos a ter ali um portal de notícias mais direcionado para a mobilidade no Distrito Federal e diversificamos, né, essa questão da mobilidade. Eu até estudo no futuro, quem sabe, obrigado Dedé Reis por estar presente, eu até estudo no futuro a gente mudar um pouco essa marca, se bem que não é fácil, né? A gente já falou sobre isso, e mudar a marca é muito complicado para uma marca adquirir, né, ter credibilidade no mercado jornalístico. Então, assim, de uma maneira geral, eu quero passar para vocês algumas informações do que ocorreu no dia de hoje, no dia 1º. Começamos lá, né, já comentamos sobre o ataque do Irã ao Estado de Israel. E aqui no Brasil, aqui no finalzinho da tarde, nós recebemos aí, através de outros portais de fontes nacionais, que o avião do presidente Lula, né, sofreu uma pane elétrica, uma pane eletrônica, e a gente sabe que essas informações elas são muito prematuras, mas de qualquer maneira existe um vídeo aí dos aplicativos de navegação aérea informando que o avião do presidente deu várias voltas, né? Em primeiro lugar, ele decolou lá no aeroporto da capital mexicana e deu várias voltas depois da pane elétrica com a intenção de consumir combustível até retornar para fazer o reparo e a manutenção da aeronave. Eu espero que não tenha sido nada demais, mas já existem informações de que o presidente está voltando para o Brasil, e foi uma surpresa, né? Porque a gente percebe que esses aviões de autoridades, né, número 1, elas sempre são trabalhadas com manutenção e redundância, né? Normalmente existem 3, 4 computadores redundando na questão da segurança dessas aeronaves. Eu espero que nada tenha acontecido demais e que possa retornar ao Brasil o presidente Lula sem nenhum tipo de contratempo. Também em relação à escalada, né, na guerra lá no Oriente Médio, né, os Estados Unidos se prontificou a ajudar o seu parceiro internacional. Eu diria que o principal parceiro ideológico, econômico, né, afinal de contas, Israel foi o fundador, em primeiro lugar, dos Estados Unidos. Mesmo o Biden estando em situação precária de demência, etc. e tal, ele veio a público e declarou, né? Ele disse o seguinte, abre aspas, os Estados Unidos estão preparados para ajudar Israel, né? Em uma postagem no Twitter. Eu quero dizer a vocês que eu não estou no Twitter, isso aqui é replique de uma outra matéria, tá? No Twitter, no antigo X. Ajudaremos o país a se defender desses ataques e proteger o povo norte-americano na região.
não seria diferente, né, pessoal? A, a questão dos Estados Unidos ajudar Israel parece ser uma coisa natural diante da própria constituição daquele país. E olha, pessoal, essa guerra que está acontecendo aí, eu lá em 2020, em 2019, logo na questão da crise sanitária, eu avisava, nós vamos sim passar por sérios problemas, né, de bélicos, né? A guerra ela começou de tal maneira que ficou meio ali, meio que cibernética, meio que na questão de guerra de narrativas, mas parece, tudo indica, que agora, em 2024, essa guerra chegou no limite. Não há mais como ficar na guerra por procuração. Não tem como você terceirizar a guerra, como, por exemplo, a Rússia e o caso lá da Ucrânia, tá certo? Então essa guerra ela tende a escalonar se não houver, né, nenhum tipo de interferência diplomática mais aguerrida, é possível sim que essa guerra atinja níveis jamais vistos, tá certo? Nós falamos aqui dos Estados Unidos, falamos de Israel, né? Aqui no Distrito Federal teve mais uma reunião da LIDE, né? Daquele grupo empresarial extremamente importante, né? Vamos dizer assim, o maior PIB do Distrito Federal. Eles se reuniram aqui para discutir, né? Aqui no Lago Sul, em Brasília, para discutir a questão da reforma tributária, né? Os impactos da reforma tributária na economia do país foram discutidos Você pode ler isso aí, tá? No DF Mobilidade, foi publicado hoje às 16h30. No almoço, debate do grupo de líderes empresariais. E o governador Ibanez Rocha estava presente lá, beleza? Ele destacou que o GDF tem acompanhado a discussão de perto por meio da Secretaria de Economia e da Procuradoria-Geral do DF. Tá bom? Ele disse, abre aspas, nós temos uma preocupação muito grande com essa questão da reforma tributária, uma vez que as matérias que temos visto apontam que o Brasil terá uma das maiores cargas tributárias do mundo. Isso vai penalizar muito diversas áreas da economia brasileira. E aí, o Distrito Federal, que depende, né, boa parte dos seus recursos, do seu orçamento, depende da União, pode sofrer algum tipo de penalidade, não do ponto de vista strike, né, mas do ponto de vista de ter que arcar com despesas e até prejudicar a questão de aumento do funcionalismo público ou alguma coisa nesse sentido, tá certo? Essa reunião aconteceu hoje à tarde. O Ibanez revelou que teme a diminuição do consumo da população e da produção das empresas, devido ao provável aumento da tributação em segmentos relevantes para o DF. Né? A gente tem falado ao longo da nossa história como economista, eu também não disse a vocês, mas eu sou economista desde 1999, formado pela Universidade Católica de Brasília, e a gente tem falado na quantidade de impostos que esse governo federal tem implementado. Oi, Léa, a Léa tá aí presente ainda? Bom ver você aqui, viu? Podemos um dia marcar, fazer uma live aí para a gente falar agora na reta final aí sobre as eleições no entorno, né? Tô dando uma dica aí para nós, beleza? Se você quiser, é só prontificar e me chamar aí no privado que a gente faz sim. E então essa questão da tributação, ela tem afetado a renda, vamos dizer assim, do contribuinte de maneira muito significativa, né? Haja visto que muitos de nós, né, principalmente os trabalhadores formais, têm contribuído com o Tesouro Nacional pelo período de aproximadamente 3 meses e meio, né, de sua produtividade. Se fosse petista, eu diria, os trabalhadores, né, do Brasil têm contribuído com isso, né? Uma outra notícia no dia de hoje que foi bastante deflagrada aqui no Brasil, já que eu estava falando com a Leia aí sobre as eleições, é que a partir de hoje, dia 1º de outubro, nenhum candidato
pode ser preso, né? Ou seja, a partir dessa terça-feira, dia 1º, nenhum eleitor poderá ser preso nos municípios onde haverá eleições no Brasil, né? A não ser em flagrante. A medida que visa proteger os eleitores durante o período da escolha dos novos prefeitos e vereadores para as cidades brasileiras. O caso não se aplica aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, e às demais regiões localizadas no DF, já que nós não temos um pleito aqui este ano, né? De acordo com a Justiça Eleitoral, a proteção se estenderá até o dia 8 de outubro, 48 horas após o término das eleições. A regra, que já está em vigor para candidatos desde o dia 21 de setembro, tem como principal objetivo garantir o pleno exercício do direito do voto. Eu fico muito preocupado, né? Porque nós vimos aí nos últimos tempos, nos últimos 2 anos, com a eleição do atual presidente, que muitos corruptos, muitas pessoas condenadas pelas justiças foram libertas, né? Estão livres para poder concorrer e, felizmente ou infelizmente, a gente não pode fazer absolutamente nada, tá certo? Então, caso ocorra uma prisão durante o período de proteção, o detido deverá ser imediatamente apresentado a um juiz competente. Só então é que o magistrado avaliará a legalidade da detenção e, se a prisão não se enquadrar na exceção prevista, ela será prontamente relaxada, garantida a liberação do eleitor ou candidato para a participação no pleito. É assim. Brasília não tem eleição, o entorno tem eleição e tá pegando fogo, viu, pessoal? Eu tenho acompanhado aí, tenho lido bastante sobre o tema e a disputa está acirradíssima. Eu espero que nada de violência aconteça, eu espero que os candidatos manerem, né? A gente sabe que quanto mais para o interior, mais para dentro do interior, mais difícil é a questão, os embates são mais acirrados, a luta é muito mais virulenta, né? Então, assim, eu acho que hoje o Brasil, né, vive um momento único, tá certo? O Brasil vive uma situação única. Tem uma notícia aqui que eu gostaria também de comentar, é que, por exemplo, aqui foi de ontem, tá? Na verdade, foi dia 30. A Justiça condena Felipe Neto a indenizar Arthur Lira por danos morais. Lembra dessa treta aí? O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, TJDFT, condenou na segunda-feira, ontem, dia 30 de setembro, o influenciador e youtuber Felipe Neto a pagar R$20 mil ao presidente da Câmara, Arthur Lira, lá do PP de Alagoas, por danos morais. A decisão acontece no âmbito do processo movido por Arthur Lira contra o influenciador por declaração em debate na Câmara dos Deputados em 23 de abril. Na ocasião, Felipe Neto se referiu ao presidente da casa como excrementíssimo, em alusão ao pronome de tratamento excelentíssimo. É desse jeito, né? Arthur Lira entrou na justiça em maio contra Felipe Neto. Inicialmente, o deputado pediu R$200 mil em indenização, no entanto, o juiz considerou o valor como forma de enriquecimento ilícito. Olha só, devendo esse, na eventualidade da procedência do pedido, ser fixado um valor módico. Ainda cabe recurso a essa decisão. Beleza? Então, assim, pessoal, eu quero encerrar essa pequeno papo de hoje, né? Agradecendo aí aos que entraram, aos que a gente pôde trocar uma ideia e convocando aí vocês para as próximas. Eu espero que no dia de amanhã eu faça mais uma live com notícias boas, tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.